O que a Copa do Mundo de Futebol tem a ver com o agro? A Rural Business preparou uma análise especial que revela uma realidade que muitos aqui no Brasil ainda fazem questão de esconder de você que opera no agronegócio. A exportação de gado vivo voltou ao centro das atenções com regras mais rígidas para transporte em navios. A questão é: estamos diante de uma medida sanitária ou de um movimento que revela o desespero dos frigoríficos brasileiros? Qual é a tendência para a soja no curto, médio e longo prazo, hein? Essa é a pergunta que a equipe de grãos da Rural Business decidiu responder numa análise especial para você que opera neste segmento. E para chegar a essa resposta, a nossa investigação passou por movimentos que podem estar mudando silenciosamente o rumo do mercado internacional. E para o milho, duas palavras estão comandando o mercado neste momento: clima e demanda. E o que a nossa análise investiga é se o mercado está enxergando o que realmente está acontecendo nos Estados Unidos. Você de fato sabe onde está concentrada a produção de proteína animal do Brasil? Ou está olhando apenas para os números nacionais sem enxergar o que acontece nos estados? A equipe de pecuária da Rural Business passou um pente fino nos dados do IBGE e encontrou informações que ajudam a entender quem realmente manda no jogo quando o assunto é produção de suínos e de frangos. E enquanto analistas passaram meses falando aí numa safra brasileira acima de 75 milhões de sacas de café, a nossa equipe decidiu investigar o que de fato está acontecendo nas lavouras, nos embarques, nos estoques mundiais e no comportamento dos compradores. E os sinais encontrados chamam a atenção. Estes são os assuntos principais que nós vamos tratar nesta sexta-feira, 19 de junho de 2026, na sua Rural Business TV, que está ao vivo no ar, direto dos estúdios da Rural Business, 12:10. E a gente começa logo depois da vinheta. O amanhã do agronegócio, hoje. Nesta sexta-feira, dia 19 de junho, é o segundo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 contra o Haiti. Veja só, né? A gente está torcendo para passar pelo Haiti. Olha só a que ponto que a gente chegou. Mas é Copa do Mundo, vale tudo e todas as seleções acabam ganhando a sua importância. É claro, né, o empate no primeiro jogo leva todo mundo aí a ficar meio apreensivo. Mas a minha pergunta é o seguinte: não tem nada a ver com futebol, tem a ver com agro. Quando você está assistindo uma partida de futebol, você para pensar que aquilo que você está vendo tem a ver com agro? Para muita gente, tem absolutamente nada a ver. Mas será que é assim? Olha, a Rural Business preparou uma análise muito especial que revela uma realidade que muita gente aqui no Brasil faz questão de esconder de você que opera no agronegócio. Quando um torcedor compra um hambúrguer em Dallas, um taco na cidade do México ou uma porção de poutine em Toronto, ele está consumindo muito mais do que um alimento. Ele está acionando uma gigantesca cadeia produtiva que começa no campo e termina em outro campo, nos estádios de futebol. E foi justamente para entender essa conexão que a equipe de pecuária da Rural Business decidiu investigar os bastidores da Copa do Mundo de 2026. E olha, o que encontramos impressiona. Nós estamos falando da primeira Copa do Mundo realizada simultaneamente em 3 países, né? Estados Unidos, México e Canadá. E esses 3 países juntos movimentam cerca de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares por ano em atividades ligadas ao agronegócio. Esses dados são de 2025. Agora imagine toda essa estrutura tendo que abastecer 48 seleções, 104 partidas, milhões de turistas
em um consumo extraordinário de alimentos antes, durante e depois do torneio. E a pergunta é: quem produz toda essa comida? Nos Estados Unidos, o protagonista, claro, é a proteína animal. Hambúrgueres, sanduíches de carne, churrascos e cachorros-quentes fazem parte da cultura de consumo, não só do evento, mas da cultura americana. Só que o país enfrenta os menores estoques bovinos das últimas décadas. Já no México, o coração da operação é o milho. Os tradicionais tacos, nachos e tortilhas dependem diretamente desse cereal, que também é a principal fonte de energia para a produção de proteínas animais. Já no Canadá entra forte aí os laticínios, né? Queijos, leite, manteiga e derivados abastecem restaurantes, hotéis, camarotes VIP e toda a estrutura de hospitalidade ligada à Copa. Você consegue perceber a conexão? A carne depende do milho, os alimentos processados dependem dos laticínios, as bebidas dependem da agricultura. E tudo isso depende de quem? Do produtor rural. Por isso, quando a demanda cresce na cidade sede, os eventos, os reflexos chegam rapidamente ao campo. E os números mostram que isso já está acontecendo. Para você ter uma ideia, apenas a receita projetada da FIFA para esta Copa gira em torno aí de 9 bilhões de dólares. É um movimento muito importante. E essa análise também mostra para você que os frigoríficos que operam aqui no Brasil embarcaram um volume recorde de carne bovina para os Estados Unidos, gerando quase 6 bilhões de reais em faturamento em apenas nos 5 primeiros meses deste ano. Coincidência? Ou o mercado já estava se preparando para um aumento de demanda que muitos insistem em ignorar? Por que tantos analistas continuam tratando a Copa apenas como um evento esportivo? Quem é que vai abastecer essa gigantesca cadeia de consumo? E quais são os setores do agro que podem ser os mais beneficiados por esse movimento, que eu repito, continua mesmo depois de acabar a Copa? Na análise completa, a Rural Business mostra como o futebol, consumo e agronegócio estão muito mais conectados do que a maioria imagina e por que um evento de poucas semanas pode movimentar cadeias produtivas inteiras em vários continentes. Porque a Copa do Mundo, meu amigo, não começa no estádio, ela começa muito antes, ela começa no campo e não é no de futebol. E aqui está o título desta análise especial para você: a demanda explosiva dos alimentos em ano de Copa do Mundo de Futebol. Uma análise completa investigando cada país com as suas peculiaridades e o que está movimentando aí nessa questão do agronegócio. Você vai se surpreender com o que nós temos para te mostrar. E um outro assunto que voltou ao centro das atenções é a exportação de gado vivo. Por isso, a equipe aqui da Rural Business decidiu investigar, fazendo uma pergunta muito simples: será que nós estamos diante de uma medida sanitária ou de uma mudança que pode alterar o equilíbrio do mercado pecuário brasileiro? Na análise que está no ar, os números chamam a atenção. Entre janeiro e maio deste ano, o Brasil embarcou o recorde de 542 mil cabeças de gado vivo. É um avanço aí de quase 32% sobre o mesmo período do ano passado. Mais impressionante ainda foi o faturamento, acima de 3,3 bilhões de reais em apenas 5 meses. Agora imagine o impacto disso sobre o mercado que já enfrenta redução na oferta de bovinos. E justamente nesse momento surge uma nova regulamentação que reduz a quantidade de animais por navio, aumenta as exigências operacionais e pode dificultar e muito a vida de quem exporta. Será que isso é coincidência ou tudo não passa de uma preocupação crescente com a saída de animais no momento em que os estoques bovinos estão cada vez mais apertados aqui no Brasil? Traduzindo para o português claro, seria desespero dos frigoríficos, que já sabem que os estoques de gado gordo aqui do Brasil estão reduzindo a cada ano? Quem realmente será afetado por essas mudanças? O produtor, o exportador ou os frigoríficos que precisam comprar boi gordo todos os dias pagando o mais barato possível? E mais, porque entidades do setor já falam em uma possível redução de até 35% nos embarques futuros.
Quer saber o que muda com as novas regras e, claro, ter uma visão muito mais ampliada do que pode estar sendo movimentado nos bastidores da pecuária de corte do Brasil? A análise completa revela para você. Mostra quem ganha, quem perde e por que essa discussão sobre gado vivo pode ser muito mais importante para o mercado do boi gordo do que a maioria está imaginando. E aqui está a análise de mercado de pecuária de corte para você. O desespero da escassez nas novas regras para exportar gado vivo. E você encontra tanto em texto quanto em vídeo, disponível agora nas nossas plataformas RB Pro e RB Pro+. Vamos saber como é que está operando o mercado futuro do boi gordo? Lembrando que hoje é feriado nos Estados Unidos e a Bolsa de Chicago está fechada. Retoma os pregões só na próxima segunda-feira, dia 22. Portanto, vamos aqui direto para a Bolsa Brasileira B3, saber como é que está operando neste momento o mercado futuro do boi gordo. Operando em queda, leve queda de 0,04% a R$ 341,65 a arroba. Portanto, nesta sexta-feira, 16 de junho de 2026, mercado futuro do boi gordo na Bolsa Brasileira B3, neste momento, R$ 341,65. Lembrando sempre, e eu vou sempre repetir esse alerta a você, operações na Bolsa são movimentadas, são estimuladas por especulação. É nas análises de mercado que você encontra os fundamentos concretos para tomar a melhor decisão para o seu negócio. E tem alerta também, você sabe, diariamente as equipes de pecuária e de grãos publicam alertas de mercado para te trazer aqui para aquelas informações que naquele momento são importantes, vislumbrando aí um determinado ponto. E é nas análises que essas informações são aprofundadas. Então vamos aqui direto para os alertas de mercado da equipe de pecuária, que traz o seguinte: indicador Boi Magro Brasil confirma novo patamar histórico para a primeira quinzena de junho. Abrindo juntos esse alerta para você, o indicador Boi Magro Brasil, que avalia uma média simples diária em 11 estados produtores, registrou novo patamar histórico na primeira quinzena de junho, reafirmando o alerta para confinadores dependentes da reposição de terceiros. O preço médio do boi magro, lembrando que é classificação BB, ou seja, de boa terminação e boa logística, com até 375 quilos, atingiu R$ 4.744 a cabeça. E aqui está o gráfico. É uma alta de 13,1% frente ao valor visto no mesmo período do ano passado, quando estava a R$ 4.193. Você vê aí o comparativo de 5 anos encosta nos 28%. Lembrando, né, que lá em 2022 estava na média de R$ 3.714. Portanto, uma valorização acumulada de mais de R$ 1.000 por animal. Mercado de reposição trazendo para você aqui esse alerta importante que o Boi Magro Brasil, classificação BB, tem um novo patamar histórico para a primeira quinzena do mês de junho. Vamos agora aqui a mais um alerta importante. Indicador Vaca Gorda vale hoje 0,9% acima de 30 dias atrás. O indicador Vaca Gorda Brasil, também para animais de classificação BB, e aí uma média simples e valores máximos e mínimos diariamente em 14 estados produtores confirma que a arroba da vaca registrou queda de 0,3% e terminou os trabalhos na última ontem, né, portanto, a R$ 343,55. Em 30 dias, é uma alta de 0,9%, é isso? Exatamente, alta de 0,9%. Portanto, aqui, em 19 de maio, a arroba da Vaca Gorda Brasil estava a R$ 340,50. Lembrando que isso é média, tá, de animais de classificação BB. É muito importante deixar isso claro. E aí, em 18 de junho, ontem, né, portanto, R$ 343,55. Vamos saber aqui como é que está neste comparativo. Aqui você amplia a sua avaliação e pode ter uma noção real do que de fato representa esse valor. Veja aí, anual, aumento de 10,6%. É o maior valor praticado para a data, para 18 de junho. Veja que em 5 anos o aumento supera os 25%. Então, portanto, estamos operando com patamares históricos para a Vaca Gorda Brasil
nesta primeira quinzena de junho de 2026. Portanto, aí informações importantes, alertas para você da equipe de pecuária da Rural Business. 12h23, um breve intervalo, porque na volta, no próximo bloco, a gente gira a chave para falar de grãos. Qual é a tendência para a soja no curto, médio e longo prazo? E por que clima e demanda vão definir o jogo no mercado internacional do milho? O agro brasileiro não é feito apenas de cifras e máquinas. Ele é feito de pessoas, de trabalho duro e de decisões que mudam vidas. E é justamente para quem vive deste desafio todos os dias que há 36 anos existe a Rural Business, a única agência de informações do agronegócio do Brasil e do mundo, que trabalha com total independência, sem amarras, sem narrativas, sem interesses escondidos. As nossas equipes de grãos e pecuária analisam mercados como eles realmente são, no campo, nos frigoríficos, nos portos, nas bolsas e no comportamento global da oferta e da demanda. Porque cada movimento pode significar lucro ou prejuízo para quem depende do campo. E isso faz diferença no bolso de milhões de famílias. É com este compromisso que a Rural Business construiu o seu lema: Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Estamos de volta com a Rural Business TV, ao vivo, direto dos estúdios da Rural Business para você nesta sexta-feira, 12h25, ao vivo pelo horário de Brasília. Olha, meu amigo, se o seu negócio é soja, há muito tempo a Rural Business vem alertando os seus assinantes que a guerra no Oriente Médio tinha bem pouco a ver com o Irã, viu? Que, na verdade, os Estados Unidos estavam dando sequência a um plano estratégico iniciado com a invasão da Venezuela, tendo como objetivo principal minar o abastecimento de energia barata para a China. Ou seja, para nós, Pequim sempre foi o alvo. Driblar sanções para comprar petróleo barato garantiu aos chineses um aumento gigantesco de competitividade diante do mundo, derrubando a produção industrial dos Estados Unidos e de praticamente todos os demais países. A diferença é que Donald Trump e o capital que comanda os Estados Unidos enxergaram isso há muito tempo e tiveram peito para entrar em ação. A primeira guerra comercial, lá de 2018, acabou frustrada, mas agora parece que a China não tem alternativa não. Terá de ceder para chegar a um acordo com os Estados Unidos e evitar um tremendo retrocesso na sua economia. E é justamente aí que entra a soja. A Rural Business tem alertado sistematicamente que o cumprimento daquele acordo anunciado lá em Pequim de que a China estaria disposta a comprar 25 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos na nova safra, que é mais do que o dobro do que comprou nessa, estaria intimamente ligado ao fim da guerra no Irã, que bastava a guerra terminar para as compras começarem a acontecer. E bingo! E é este cenário que a nossa equipe de grãos avalia numa análise exclusiva, que revela a cronologia dos fatos mais impactantes e mostra também como os chineses agem. Qual é a tendência para a soja no curto, médio e longo prazo? Pois esta é a pergunta que a equipe de grãos da Rural Business vai responder na análise que está no ar. E para chegar a essa resposta, a nossa investigação passou por movimentos que podem estar mudando silenciosamente o rumo do mercado internacional. Vamos mostrar por que a recente movimentação das exportações americanas chamou a atenção da nossa equipe, o que existe por trás das novas compras anunciadas pelo USDA e qual é a ligação desses acontecimentos com os desdobramentos do conflito no Oriente Médio. Também vamos apresentar estudos gráficos exclusivos que comparam o passado, o presente e o futuro das vendas de soja dos Estados Unidos, revelando uma mudança de comportamento que pouquíssimos operadores estão observando. E, por fim, vamos explicar por que a Rural Business acredita que os próximos passos da China podem ser decisivos para definir o rumo dos preços internacionais da soja e quais são os cenários que você precisa monitorar daqui para frente. Se opera nesse mercado, esta análise é fundamental para te ajudar a enxergar o amanhã antes do mercado.
Então, se você quer saber qual é a tendência para o curto, médio e longo prazo para a soja e, claro, se preparar para agir, para poder melhorar a sua margem de lucro num momento tão desafiador, acesse agora mesmo o conteúdo na íntegra em nossas plataformas RB Pro e RB Pro+, e a análise está aqui publicada tanto em texto quanto em vídeo para você de acessar agora. E como hoje não tem operação na Bolsa de Chicago por conta do feriado nacional que marca o fim da escravidão no país, não temos operações no mercado futuro nos Estados Unidos. Lembrando que os pregões retornam na próxima segunda-feira. E vamos a alertas importantes para você que opera no mercado de grãos. Vamos saber aqui, olha só este alerta, hein? De olho nos gringos. Seca dobra nos Estados Unidos em um ano. Vamos abrir juntos este alerta importante de mercado. Mesmo recuando bastante na segunda semana de junho, é impossível afirmar que a situação climática é tranquila nos Estados Unidos nesse momento. É o alerta da equipe de grãos. Os índices confirmam que a seca de categoria extrema, que é o terceiro grau de uma escala onde a máxima é 4, dobrou do ano passado até agora. E aqui, esse mapa exclusivo, produzido aqui pela Rural Business, apresentado aos nossos assinantes, mostra justamente o monitor de seca no coração da produção de grãos norte-americana. Aqui estão os estados principais. Segundo a aferição exclusiva da Rural Business, as mudanças foram agressivas. As áreas com estresse hídrico, que são destacadas pela cor amarela neste gráfico que você vê aqui, subiram de 46% para 73% entre a terceira semana de junho de 25 e agora de 2026. Áreas com seca moderada passaram de 30% para 55%. Áreas com seca severa saltaram de 15% para mais de 35%. Áreas com seca extrema dobraram de 6% para 12%. Áreas com seca excepcional, que é o último grau dessa escala, foram as únicas que subiram de leve, de 1,24% para 1,3%. O que começa a se desenvolver nos campos americanos, vale lembrar, é a maior produção de milho do planeta e a segunda maior de soja do mundo. Ambos mercados que concorrem diretamente com as produções agrícolas aqui no Brasil. E isso significa que qualquer ocorrência que venha comprometer a produtividade média das lavouras terá peso para mexer forte com o seu negócio, esteja você em que ponta estiver dessas duas cadeias produtivas, tanto do milho quanto da soja. Portanto, está aqui um alerta importante para você, mostrando aqui que a seca dobra nos Estados Unidos em um ano. Então, acompanhe todos os alertas de mercado publicados pela nossa equipe de grãos e, claro, as análises diárias de mercado, porque é lá que esses alertas são investigados com mais profundidade, trazendo aí estudos gráficos exclusivos para você ter a informação completa nas mãos. Vamos aqui a mais uma informação da equipe de grãos. Mercado do milho, isso vai mexer com o seu bolso. Estados Unidos já estão com meta de exportação estourada em 3,5 milhões de toneladas. Vamos abrir juntos aqui. Faltam ainda 80 dias de negócios para que a safra americana 25-26 de milho seja encerrada. Pouco mais de 3 meses. Pouco menos, perdão, de 3 meses. E os Estados Unidos já estão com a sua meta de vendas estouradas em 3,5 milhões de toneladas. E a equipe de grãos da Rural Business alerta que este é o assunto que promete dominar a cena daqui para frente, pois se o clima começar a azedar, existe uma enorme chance dos estoques americanos ficarem muito abaixo do previsto. E nesse caso, os produtores brasileiros, você que opera com a produção de milho aqui no Brasil, ganha de duas formas, pela melhora da conversão dos preços em si e pela demanda extra que será empurrada para o milho brasileiro. Então, para não perder as oportunidades, acompanhe as análises de mercado de milho aqui na Rural Business. E é justamente esta análise que eu vou trazer agora, porque para o milho, duas palavras estão comandando o mercado internacional neste momento. O clima, como eu acabei de te mostrar nesse alerta, e a demanda. E a pergunta é, será que o mercado está enxergando o que realmente está acontecendo nos Estados Unidos? A equipe de grãos da Rural Business mergulhou nos números e encontrou informações que podem mudar completamente a percepção sobre o rumo dos preços nos próximos meses.
E o primeiro destaque desta análise é a demanda americana, que continua surpreendendo. Enquanto muita gente olha apenas os relatórios oficiais, os dados consolidados mostram que as vendas de exportação alcançaram 2.310.000 toneladas na última semana. É o melhor resultado em 4 semanas. O segundo ponto que chama a atenção é o México, que está se transformando numa peça-chave para o mercado mundial de milho. Nós vamos te mostrar o incrível crescimento das compras mexicanas do milho americano em apenas 3 anos, criando uma dependência comercial que poucos estão comentando. E, por fim, o clima é um ponto que, como você acabou de ver no alerta que eu te mostrei, entrou no radar. O mercado está apostando numa grande safra nos Estados Unidos. Mas, olha, basta uma mudança no cenário climático para colocar em xeque uma produção estimada em mais de 406 milhões de toneladas. O que a Rural Business vai aprofundar nessa análise é o seguinte: faltando cerca de 80 dias para o encerramento do ano comercial, a meta oficial de exportações já foi ultrapassada em 3,5 milhões de toneladas. A pergunta crucial é: será que os estoques americanos estão realmente tão confortáveis quanto dizem por aí? Ou existe algo muito maior acontecendo por trás dos números oficiais? Na análise completa, a Rural Business mostra, e é justamente este o título, Porque 2 palavras vão definir o jogo: clima e demanda. Está disponível para você em texto e em vídeo. Então, se você não quer ser pego no contrapé, acesse agora mesmo essa análise na íntegra, porque podemos ver uma mudança importante nos preços do milho. E isso, claro, meu amigo, tem poder para impactar diretamente você, que é produtor brasileiro. E vamos saber como é que está operando neste momento o mercado futuro do milho aqui na B3, Bolsa Brasileira B3, na sua tela agora, neste momento, o milho operando em leve queda de 0,17% a R$ 63,87 a saca. Bom, mercado futuro do milho, portanto, queda de 0,17% a R$ 63,87. 12 horas e 35 minutos. Vamos a um rápido intervalo, porque na volta nós vamos revelar os dados ocultos do IBGE para frango e suíno. Depoimentos de quem já assinou o RB Vídeo e já está sabendo o que pode acontecer amanhã nos mercados de soja, milho e boi hoje. O que desperta meu interesse na Rural Business é que, diferente das outras empresas que falam o que já aconteceu, ela dá uma previsão do que vai acontecer. O processo produtivo ele pode ser muito mais eficiente se eu tiver uma informação de como o mercado vai se comportar. E a gente tem hoje realmente uma informação bastante confiável, compromissada com o nosso negócio. Aumente já seus lucros no agronegócio. Acesse rbvideo.com.br e assine Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Estamos de volta com a Rural Business TV desta sexta-feira, 19 de junho de 2026, meio-dia e 36 minutos. Eu lembro a você, peço a gentileza de você colocar aí no seu celular aquele lembrete, aquele alerta a partir do meio-dia. Todos os dias nós estamos aqui de segunda a sexta-feira ao vivo, levando informação profissional do agronegócio para você. E olha, você realmente sabe onde é que está concentrada a produção de proteína animal aqui do Brasil? Ou está olhando apenas para os números nacionais sem enxergar o que acontece dentro dos estados? A equipe de pecuária da Rural Business fez um pente fino nos dados do IBGE e encontrou informações que ajudam a entender quem realmente manda no jogo quando o assunto é produção de suínos e de frangos. E olha, 2 números chamaram a atenção da nossa equipe. No mercado de frango, apenas um estado respondeu sozinho por impressionantes 35% de todo o abate nacional no primeiro trimestre deste ano. Já no setor de suínos, outro líder concentrou nada menos que 28% de todos os animais processados no Brasil. Mas a investigação não para por aí. Quais são os estados que estão ampliando a participação? E quem é que está perdendo espaço? E o que essa concentração da produção revela sobre logística, industrialização, exportações e formação de preços? Na análise da Rural Business, mostra muito mais do que um simples ranking.
a nossa equipe destrincha os dados do IBGE para revelar o peso real de cada região dentro das cadeias, tanto de suínos quanto de frango. Informações que muitos comentam superficialmente, mas poucos investigam de verdade, como a Rural Business faz. Se você atua ou investe no mercado de proteína animal, precisa acompanhar não apenas o que acontece no mercado de pecuária de corte com bovinos, precisa conhecer os números completos também do mercado de frangos e de suínos e entender quem está ganhando espaço nesse jogo bilionário. E eu te convido a acessar agora a análise, tanto em texto quanto em vídeo, e que tem o título Os Dados Ocultos do IBGE para Frango e Suíno. Estudos gráficos exclusivos, avaliação profissional como só a Rural Business faz. E tem alerta importante para você que opera com proteína animal. Vamos aqui direto ao mercado de frango. Saber, os exportadores do Brasil venderam menos carne de frango para os Emirados Árabes. Vamos abrir juntos aqui este alerta de mercado. Os embarques de carne de frango para os Emirados Árabes somaram 165.630 toneladas entre janeiro e maio deste ano. É um volume 9,3% abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. A carne in natura, respondeu por praticamente todo o volume, 99,7%, apenas 0,3% de produtos industrializados. As vendas renderam aos frigoríficos exportadores 316.730.000 dólares. Com o câmbio aí na média de 5,16 entre janeiro e maio deste ano, se traduziu aí em 1.630 bilhões de reais. É uma queda na receita de 23% no comparativo anual. A tonelada foi negociada pela média de 1.912 dólares, ou R$ 9.868. É um recuo de 4,4% em um ano. Lembrando que esses dados são referentes a informações passadas pelo Ministério da Economia, que é o órgão que afere todas as exportações e importações feitas a partir do Brasil. E aqui, como sempre, você tem o estudo gráfico para você na tela, mostrando visualmente o que a movimentação da exportação de carne de frango total para os Emirados Árabes nesse intervalo de janeiro a maio. Portanto, uma queda de 9,3% em um ano. E no comparativo mais estendido, você vê aí que em 5 anos a queda encosta nos 21%. Isso falando de volume. A receita, a queda é de 13,4% para os frigoríficos exportadores aqui no Brasil, que embarcaram frango para os Emirados Árabes entre janeiro e maio. Caiu de 365.600.000 para 316.730.000 dólares. Em moeda nacional, em reais, era 2 bi e 120 milhões, agora 1 bilhão e 630 milhões de reais, uma queda expressiva de 23%. E você vê aí que o valor da tonelada de carne de frango também reduzindo. Nesse comparativo de 5 anos é o menor valor, Veja aí, em 2022, no intervalo de janeiro a maio, era negociada por R$ 2.030, agora dólares, 2.030 dólares, agora 1.912. Em reais, 22 estava 10.304, agora R$ 9.868. Claro, tem toda a variação de câmbio, mas você vê uma queda expressiva aí de 15% em um ano. Portanto, informação importante para você que opera no mercado de proteína animal como um todo, sabendo como é que estão as exportações de carne de frango. Vamos aqui a mais um alerta, falando agora de preço regional. Preço médio do frango vivo paulista ainda abaixo dos R$ 6,00. Olho vivo é o alerta da equipe de pecuária da Rural Business. Alerta que nos primeiros 15 dias de junho, o preço médio do frango vivo registrou alta de 6,5%, que corresponde aí a 36 centavos por quilo. Já na primeira quinzena deste mês, apresentou o patamar de R$ 5,92 por quilo, ou seja, uma queda de 1,3%. Então, vamos aqui ver, veja só, primeira quinzena, comparando com o visto na primeira quinzena de 2025, a alta é de 6,5%. O quilo vivo do frango paulista saltou de R$ 5,56 para R$ 5,92. Referente aí ao visto 5 anos atrás, nós temos, portanto, uma queda de 1,3%.
já que em 2022 estava a R$ 6,00 o quilo. E aí a gente faz as contas, né? Veja só, 22 para agora, o quanto que já não aumentou, né, o custo dos insumos, o custo de produção. Então, é um alerta muito importante para você ter como referência esse comparativo aí de 5 anos, embora tenha aumentado 6,5%, ainda está 1,3% abaixo do praticado 5 anos atrás. Então, tem uma grande recuperação aí para ser percorrida. Vamos a mais alertas agora, continuando, né, na pecuária de corte, na proteína animal, perdão, indo para o mercado de suínos. A nossa equipe de pecuária sempre produzindo alertas para você. Balanço de 5 meses. Europa reduz compra de carne suína brasileira em 2026. Vamos abrir juntos esse alerta de mercado. Os frigoríficos exportadores de carne suína do Brasil registraram queda nas vendas para os países da Europa entre janeiro e maio deste ano. Dos 50 países do continente, 25 realizaram compras do produto, segundo o levantamento da equipe de pecuária. Os embarques somaram 1.940 toneladas, é um volume 4,1% abaixo do visto no mesmo intervalo do ano passado. 98,9% a carne suína in natura, 0,9% de miudezas e só 0,2% dos produtos industrializados. Os embarques renderam aos frigoríficos exportadores que exportaram aí carne suína para a Europa, 5 milhões e 90 mil dólares. Considerando o câmbio a 5,16, o faturamento se traduziu em 26 milhões e 250 mil reais, resultado 17,5% menor no comparativo de um ano. A tonelada foi negociada pela média de 2.623 dólares ou 13.533 reais, valor 3,3% na comparação anual. E aqui está o estudo gráfico, né, para você poder comparar, visualizar o movimento das exportações de carne suína de todos os tipos dos frigoríficos que atuam aqui no Brasil para a Europa. Então, portanto, temos aí uma queda de 4,1% e é o menor volume exportado nesse comparativo de 5 anos. Referentes aí ao mesmo intervalo de 22, a queda supera os 34% em volume. A receita também, a menor receita, tanto em dólar quanto em reais, no comparativo de 5 anos, queda de 7,2% em um ano e de 12,5% em 5. E em reais, queda de 17,5% em um ano e de 11,1% em 5 anos. O valor da tonelada está aí na segunda melhor média nesse intervalo de 5 anos, né? Teve uma leve queda de 3,3% em relação ao ano passado em dólar e de 14% em moeda nacional. Portanto, aí uma radiografia, né, para você, feita pela equipe de pecuária da Rural Business, para você que opera com proteína animal. E se você sabe, você acompanha todos os mercados, seja de pecuária de corte, mercado bovino, seja de mercado de frango, mercado de suíno, você acompanha aqui com as informações e as análises também produzidas diariamente pela equipe de pecuária da Rural Business. 12h46, vamos a um rápido intervalo, porque na volta nós vamos falar de café. Será que o mercado está começando a perceber que os estoques continuam apertados e que as dúvidas sobre o tamanho real da safra são maiores do que muitos imaginavam? Você que é do agronegócio já pensou em receber as principais informações do seu mercado resumidas diariamente em um só lugar? Seria ótimo, não é? Pois é exatamente isto que a Rural Business faz. A Rural Business produz diariamente as análises de mercado que reúnem os fatos mais importantes que vão impactar diretamente o mercado em que você atua. Tudo de forma simples, sem enrolação, com a isenção e a independência que já são a marca da Rural Business. E você recebe todo este conteúdo exclusivo direto no seu celular em formato de vídeo e texto. E você também tem acesso a um completo banco de cotações, gráficos e muitas outras ferramentas exclusivas. Tudo isso num único aplicativo. Otimize seu tempo e aumente o seu lucro com as informações profissionais da Rural Business.
Estamos de volta com a Rural Business TV e quem opera com café de forma profissional sabe que margem não se constrói ouvindo conversa de mercado, né? Margem se constrói com investigação, informação de qualidade e leitura antecipada dos movimentos que estão acontecendo nos bastidores. E foi exatamente isso que a equipe de grãos da Rural Business fez mais uma vez. Pois é, né, meu amigo? Enquanto muitos analistas passaram meses falando aí numa safra brasileira acima de 75 milhões de sacas, a nossa equipe investigou o que de fato está acontecendo nas lavouras, nos embarques, nos estoques mundiais e no comportamento dos compradores. E os sinais encontrados chamam a atenção, viu? Você viu, né? Os próprios agentes do mercado admitem trabalhar com os menores níveis de cobertura desde 2021. Outro ponto é que, mesmo após uma correção de 34% em relação ao ano passado, o café sul de Minas ainda fechou a primeira quinzena de junho próximo de R$ 1.500 por saca, registrando a segunda melhor marca da história. É coincidência ou será que o mercado está começando a perceber que os estoques continuam apertados e que as dúvidas sobre o tamanho real da safra são maiores do que muitos imaginavam? O mercado do café segue exatamente o roteiro antecipado pela nossa equipe, reforçando a importância de quem acompanha informações estratégicas para tomar decisões mais seguras. Enquanto as chuvas continuam atrasando a colheita e mantendo os terreiros cheios, os produtores seguem resistentes às ofertas, dificultando a vida de compradores e exportadores. Outro ponto de atenção é o nível extremamente baixo dos estoques mundiais, ao mesmo tempo em que aumentam as dúvidas sobre o real tamanho da safra brasileira. Cresce a preocupação dos trades e exportadores que já admitem a necessidade de recompor posições e garantir café para honrar compromissos futuros. E tem mais, o mercado agora volta os olhos para o clima. O avanço do El Niño e o excesso de chuvas em importantes regiões produtoras e o risco de geadas na região sul de Minas podem provocar uma corrida de compras. Se este cenário se confirmar, os preços podem reagir rapidamente. Quem acompanha nossas análises já sabe onde estão os riscos e, principalmente, as oportunidades. A análise completa está disponível exclusivamente para assinantes. Todos os detalhes, com gráficos exclusivos e o olhar investigativo da equipe de grãos da Rural Business, você confere na análise completa, publicada em texto e vídeo nas plataformas RB Pro e RB Pro+. E se o clima voltar a preocupar? E se houver atraso nas chuvas ou risco de geadas justamente nas principais regiões produtoras? É isso que você confere na análise completa, que você encontra em texto e em vídeo e que tem o título. Deixa eu só abrir aqui o mercado, a análise para você trazer aqui, para você poder ver. Café, o nível dos torrefadores é muito baixo. Esse conteúdo é fundamental para você que opera no mercado do café e quer proteger margem, evitar decisões precipitadas e entender os movimentos dos traders, exportadores e torrefadores antes que eles apareçam nos preços. E por falar nisso, vamos saber como é que está operando o mercado futuro do café, né? Vamos aqui à Bolsa Brasileira B3, para saber como é que está neste momento o mercado futuro do café. Café Conilon operando em alta de 1,68%, com a saca a R$ 1.020,49. E o café Arábica em queda de 1,07% a $318,25. Portanto, neste momento, café Arábica na Bolsa Brasileira B3 em queda e o café Conilon alta de 1,68%. E o Arábica queda de 1,07%. Lembrando, muitos robôs operam na Bolsa Brasileira aqui no mercado do café, então atenção, cuidado, se fie nos fundamentos para você poder tomar a melhor decisão. E tem alerta importante para você que opera no mercado do café da nossa equipe de grãos. Primeira quinzena de junho foi marcada por queda no preço médio. Vamos aqui direto na tela abrir este alerta aqui para você acompanhar junto comigo. O preço médio do café sul de Minas fechou a primeira quinzena de junho deste ano no patamar de R$ 1.501,30 a saca na região.
é uma queda de 34,1% em um ano e correção de R$ 776 a saca. Enquanto que no mesmo período de 22, a média foi de R$ 1.318,30, estabelecendo uma alta de 13,9% nesse intervalo de 5 anos. Então, a gente tem uma queda de 34,1% no comparativo anual, porém uma alta ainda de 13,9% em 5 anos, que é justamente o que eu falei ali, que traz análise, que é o segundo melhor preço nesse comparativo de 5 anos. Portanto, você acompanha nos alertas de mercado da equipe de grãos da Rural Business todos os dias, pontos, né, que chamam a atenção da nossa equipe e que são aprofundados nas análises diárias de mercado que são publicadas para você tanto em texto quanto em vídeo. 12h53, a gente encerra agora a semana, né? Esta edição da Rural Business TV, encerrando também a semana, já convidando você para acessar as nossas plataformas de informação, porque a gente descansa no final de semana, mas elas estão ativas para você acessar 24 horas por dia, poder consultar as análises de mercado, fazer aí a sua programação, consultar as análises gráficas, enfim, tudo o que você precisa para operar de forma ainda mais profissional, seja no segmento de grãos ou de proteína animal. Ou se você investe também em empresas ligadas direto ou indiretamente ao agronegócio, as plataformas RB Pro e a RB Pro+, são para você. Combinado? A gente se encontra então meio-dia ao vivo na próxima segunda-feira aqui na Rural Business TV. Tenha um ótimo final de semana e vamos torcer pelo Brasil, né, para passar pela grande seleção do Haiti. Vamos com força, Brasil. É isso. Até segunda.